Boa noite, vestibulandos. Estamos de volta com o nosso aulão do professor Luiz Carlos, nessa reta final do vestibular. Então vamos aqui à aula de Química. Olha a primeira questãozinha aí de Química na telinha, por favor, vestibulando. O carbono e o silício pertencem à mesma família da tabela periódica. Qual o tipo de ligação existente no composto SiH4? Então, qual o tipo de ligação que existe no composto? Então, olha só, eu tenho o silício, que é da mesma família do carbono, então da família 4A. Se ele tem 4 elétrons, ele fica estável com 8, então vai fazer 4 ligações. O hidrogênio tem 1, fica estável com 2, é uma exceção, só tem a camada K. Então, 4 hidrogênios se ligando aqui ao silício, que também é da família 4A. Então, nós vamos ter 4 ligações de silício e hidrogênio. Vestibulando, ó, para cá, para cá, para cá. Para eu saber o tipo de ligação que existe entre um átomo. Então, eu terei a ligação covalente se o elétron compartilhado por um átomo e pelo outro átomo, tá certo? Eles formarem ali um par eletrônico de tal forma que o átomo não puxe aquele elétron. Por exemplo, no NaCl. Por que no NaCl, que é o nosso sal de cozinha, a ligação não é covalente, a ligação é iônica? Por quê? Porque no NaCl, o Na é um metal. Metal geralmente tem 1, 2 ou 3 elétrons na última camada. O Na, que é o sódio do NaCl, do sal de cozinha, o Na é da família 1A. Então ele quer perder um elétron. O Cl, o cloro, é da família 7A. Então ele tem 7 elétrons na última camada. Com mais um elétron, o cloro fica com 8 e fica estável pela teoria do octeto. Então o cloro é da família 7A. Está querendo um elétron para ficar estável com 8. O sódio é da família 1A, só tem um elétron, ele quer perder esse um elétron. Porque se ele perder, a penúltima camada dele tem 8, ele fica estável. Então o sódio é da família 1A, é mais fácil ele perder 1 do que ganhar 7 para fazer 8. Então ele quer perder, é um metal. O cloro é da família 7A, quer ganhar, é um metal. Então ligação iônica. Na verdade aí, não existe nenhuma ligação química, se você olhar rigorosamente os conceitos, no NaCl, eu não tenho uma ligação química. O que eu tenho é o sódio que perde um elétron. Se ele perde um elétron, ele se torna um cátion, Na+, ele torna-se positivo, que na hora que ele perder um elétron, ele fica com mais cargas positivas do que negativas, então ele se torna um cátion, Na+. E o Cl ganhou aquele elétron. Então ele se torna negativo, um ânion, Cl-. O que é que acontece? Vai haver simplesmente uma força eletrostática. Mais do Na e menos do Cl, eles vão se atrair, tá certo? Lembre, sinais contrários se atraem. Então Na+, Cl-, ali é uma atração, uma força eletrostática que une a molécula, o composto NaCl. Que o NaCl não é uma molécula, lembre-se disso. Os livros falam muito, molécula de NaCl, é do dia a dia, mas se você analisar, o NaCl não é uma molécula, porque ele é simplesmente o quê? Um positivo, um negativo, uma atração eletrostática, ok? Então, quando isso ocorre, eu digo que aí ocorreu uma ligação iônica. Então, o NaCl, por ser um metal, é uma metal, ligação iônica. Agora, na questão, é o SiH4, o silício é da família 4A. Nós aprendemos que 4A ele quer ganhar mais 4 para ficar com 8. Então, é uma metal. O hidrogênio é uma exceção, ele é da família 1A, mas ele fica estável com 2. Então, também quer ganhar. Então, quando eu tenho hidrogênio mais a metal que quer ganhar, nós aprendemos que a ligação é covalente. Então, olha aí a letra A. Qual o tipo de ligação que existe no composto SiH4? Covalente. Mas covalente polar ou apolar? Para saber, vestibulando, se é covalente polar ou apolar, eu tenho que saber a eletronegatividade. Então, vocês aprenderam na tabela periódica que a eletronegatividade cresce de um jeito e cresce do outro, lembra? Mas, para saber se a ligação é covalente polar ou apolar, eu vou olhar os dois elementos. Se eles tiverem eletronegatividades diferentes, então a ligação vai ser covalente polar. Se o hidrogênio e o silício, que é na questão aí, tiverem a mesma eletronegatividade, então a ligação será apolar. Então, o que é que a gente observa? O silício está lá na família 4A, o hidrogênio está no início da tabela. Então, eles têm eletronegatividade diferente. Então, as 4 ligações que vai existir entre o Si e o H4
né, 4 hidrogênios formando 4 ligações, vão ser 4 ligações covalentes polares. Por que covalente? Lembre-se, porque o silício quer ganhar é um ametal. Quando eu tenho um ametal ligando com o hidrogênio, então o ametal ligando ao hidrogênio, eu vou ter uma ligação covalente. E por que polar? Porque o silício e o hidrogênio têm eletronegatividades diferentes. E observe a letra B, vestibulando. Ó, na telinha agora. Embora a eletronegatividade do silício seja 1,7 e a do hidrogênio 2,1, ó, só aqui ele já responde a letra A. Como tem eletronegatividade diferente, então eu sei que é covalente e polar, por mais que você não tivesse esse conhecimento, que o silício é de 4A, o hidrogênio é de 1A, da família 1A, então eles têm eletronegatividade diferente, a ligação é covalente e polar. Mas na letra B ele disse isso. Ele colocou que o silício vale 1,7 a eletronegatividade e que o hidrogênio vale 2,1. Então, se as eletronegatividades são diferentes, eu sei que a ligação vai ser covalente polar, ok? E lembre-se que a eletronegatividade é exatamente ali o poder, a força que vai ter um átomo de atrair um elétron para si, ok? Então o hidrogênio aí é 2,1, ele tem uma eletronegatividade maior que o silício para atrair um elétron. Aí olha o que é que acontece. Aí ele diz, embora a eletronegatividade do silício seja 1,7 e daí do hidrogênio seja 2,1, a molécula é apolar. Por quê? Vestibulando. Vai para cá, para cá, para cá. Nós falamos que o silício e o hidrogênio, e foi dado também no problema, na questão de domingo, analisa, a prova vai ser muito contextualizada, vai ser interdisciplinar, porque é muita disciplina junta, então vamos botar questões envolvendo uma matéria com a outra. Isso é melhor para você, vestibulando. Faça a leitura, releia a questão e tire as informações que lá estão contidas para ajudar e relembrar o que você estudou. Então, olha só. O silício tem eletronegatividade 1,7, foi dado na questão. O hidrogênio, 2,1. Então, se tem eletronegatividade diferente, a ligação vai ser polar. Aí ele diz, por quê? As ligações todas do SiH4 são polares e por que a molécula é apolar? Aí você vai lembrar que o SiH4, ele é uma molécula tetraédrica. Eu tenho o Si arrodeado de 4 hidrogênios. Então, como o hidrogênio é mais forte, que ele deu é 2,1 e o silício é 1,7, que foi dado na questão, o hidrogênio vai puxar o elétron para si. Vai puxar aquela nuvem de elétron para si. Tá certo? Agora acontece que o outro hidrogênio também vai puxar. Então o que é que vai acontecer? O momento de polo, ou seja, a força com que o hidrogênio puxa um elétron para um lado e puxa para o outro, elas vão se anular devido à molécula ser SiH4, ou seja, SH4, os 4 hidrogênios arrodeando. Então anula uma ação do outro. Então não vai puxar, porque enquanto um puxa, o outro puxa. Essa molécula é muito pequena, SiH4. Então, como o momento resultante, ou a força resultante com que esses elementos iam puxar o par de elétrons para si, são anuladas devido à forma geométrica da molécula, então ela é apolar, ok? Então olha que interessante, olha aí na telinha. O SiH4, ó, eu vou ter 4 ligações polares. Por que 4 ligações polares? Porque as eletronegatividades são diferentes, mas a molécula em si vai ser apolar. Por que a molécula em si vai ser apolar? Porque a forma dela, tetraédrica, vai fazer com que a ação de um anule a outra, dando um momento de polo resultante igual a 0. Ok?